A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que alegria estarmos juntos para mais um dia estudarmos a palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos, da nossa igreja sede, sob direção da nossa querida pastora presidente, Loide Ramos. Hoje nós estudaremos o capítulo 12 de Romanos. Meu irmão, um capítulo muito rico, um capítulo cheio de coisas boas para nós aprendermos neste dia de hoje. Em primeiro lugar, é de suma importância entendermos que este capítulo, escrito pelo nosso querido apóstolo Paulo, ele tem uma divisão muito importante, porque neste capítulo Paulo trata um pouco acerca da nova vida que o cristão deve levar a partir do momento em que ele aceita a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Paulo, ele inicia o capítulo 12 da seguinte forma: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amados irmãos, em primeiro lugar, é de suma importância entendermos que o sacrifício de Cristo, ele ocorreu de uma vez por todas. E agora, eu e você não precisamos, assim como outrora os judeus realizavam e ainda realizam, sacrificar animais. Nós não precisamos fazer esses atos de expiação, porque como o escritor aos Hebreus demonstra, Cristo, ele realizou o sacrifício de uma vez por todas, e por isso ele é o eterno sumo sacerdote de nossas vidas. Então, já não é mais necessário nós oferecermos sacrifícios de animais. Mas o apóstolo Paulo demonstra que Deus requer de nós um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é exatamente o nosso culto racional. Judeus e gentios agora formam um único povo de Deus, em favor de quem o sacrifício final de sangue fora feito. O sacrifício que resta é o de uma reação agradecida. O corpo significa pessoa em sua inteireza, como indivíduo que vive em seu corpo físico. A adoração que as criaturas redimidas oferecem deve ser viva, santa e agradável a Deus. Ou seja, meu irmão, eu e você, em primeiro lugar, precisamos, de maneira vívida, oferecer o nosso sacrifício ao Senhor. Em segundo lugar, de uma maneira santa, porque sabemos que o nosso Deus é santo, santo e santo. E de uma forma que ele seja agradado em todo o teor da nossa adoração. Ou seja, agora não há mais distinção entre judeus e gentios, porque Deus nos fez filhos por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus. E nós seguimos no versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A atitude mental do crente deve ser determinada e remodelada pelo conhecimento do Evangelho, mediante o poder do Espírito, e pelos interesses da vida por vir, ou seja, da vida eterna, e não pelas modas passageiras desta época. Somente através dessa renovação santificadora, o crente torna-se sensível o bastante para provar o comportamento que está em consonância
com a vontade de Deus em cada situação de sua vida. Ou seja, meu irmão, o apóstolo Paulo, nesse versículo, nos chama para sermos inconformados com este mundo. O apóstolo Paulo nos chama, nesse texto, para que nós sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento, ou seja, nós agora temos a mente de Cristo, nós não levamos mais a mente pecaminosa que outrora conturbava a nossa mente, não. Eu e você temos a mente de Cristo e é por isso que nós temos que nos transformar diariamente o nosso entendimento com a mente de Cristo, para que assim eu e você possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E meu irmão, sabe qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Levar a mim e levar a você para a vida eterna. Essa vida que nós vivemos, ela é extremamente passageira. Essa vida que nós vivemos, ela tem um ponto final. Todavia, a vida eterna, que foi garantida por intermédio de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ela não será passageira. Nós poderemos contemplar o nosso Senhor face a face e viveremos com Ele eternamente. Esta é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Paulo ele continua no versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Paulo entendia que o seu ministério só existia em razão da graça divina, tal como seus dons espirituais. Ou seja, Paulo, ele tinha a percepção realista dos próprios dons. E isso é algo essencial. Ou seja, nós precisamos reconhecer qual é a medida da nossa fé. Nós precisamos saber até que extensão a nossa fé ela vai. Porque, meu irmão, como nós vimos em Romanos, é mediante da fé que nós somos justificados, ou seja, o justo vive pela fé. E Paulo ele segue, versículo 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profeta, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Meu irmão, Paulo, assim como nós veremos na primeira carta aos Coríntios, ele utiliza-se de uma analogia do corpo com suas várias partes para ilustrar a natureza da igreja do Senhor. Ele salienta a sua unidade, sua diversidade e a necessidade de reconhecer os próprios dons e fazer uso apropriado dos mesmos. Nós observamos que aqui Paulo demonstra que há uma extrema necessidade de que haja união dentro da igreja do Senhor. Há uma extrema necessidade de que eu e você, meu irmão, façamos parte dessa unidade, formando assim o corpo de Cristo. Ou seja, meu irmão, você tem valor para essa obra. Ou seja, meu irmão, eu tenho valor para esta obra. Cada um de nós fomos chamados segundo a nossa vocação. Meu irmão, você tem a tua vocação, eu tenho a minha vocação. Cada um de nós tem a sua própria vocação. Todavia, nós não devemos nos esquecer do ID que Cristo deixou para mim e para você.
A grande comissão que foi feita a mim e a você: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, meu irmão, por mais que eu tenha uma vocação para a obra de Deus, e por mais que você tenha uma vocação para a obra de Deus, é de suma importância nós entendermos que juntos temos que pregar o evangelho, que juntos temos que testemunhar acerca das coisas de Deus. Sabe, você pode ter sido chamado exatamente para o ministério, para ensinar. Você pode ter sido chamado para exortar. Você pode ter sido chamado exatamente para profetizar. Todavia, é de suma importância eu e você entendermos que nós fomos chamados com a função primordial de testemunhar. E essa função, meu irmão, é minha. Essa função, meu irmão, é tua. Nós temos que testemunhar, nós temos que falar deste amor que nos alcançou, nós temos que falar que nós fomos justificados pela fé, que nós vivemos pela fé. Nós temos que anunciar para as pessoas, meu irmão, quão grandes são os mistérios de Deus, que amou um pecador, dos quais eu e você éramos os piores. Meu irmão, é de suma importância exercermos essa unidade, cada um na sua vocação, todavia utilizando os nossos dons para que a igreja de Cristo cresça. E o apóstolo Paulo, ele continua, e nós observamos que na segunda parte do capítulo 12, ele vai falar acerca de virtudes que são recomendadas ao povo de Deus. Mais precisamente sobre o amor, o fervor, a humildade, a beneficência. E nós vamos observar que ele começa o versículo 9 dizendo: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas vossas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sedes unânimes entre vós, ou seja, tenham unidade. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E nós observamos que Paulo segue dizendo o seguinte, meu irmão: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Meu irmão, nós podemos observar que aqui o apóstolo Paulo, ele fala acerca de algumas virtudes. Virtudes que o crente deve ter. Nós observamos, meu irmão, que Paulo reitera coisas que Cristo havia falado. Paulo reitera a lei de Cristo. Nós observamos que, ao discutir sobre a igreja como corpo de Cristo, Paulo salienta a importância do amor. Sua série de rápidas exortações reverbera o ensino de Jesus e é expressa em uma linguagem vívida. Nós observamos que no versículo de número 9, Paulo ele usa o amor seja não fingido,
ou seja, o amor seja sem hipocrisia. Nós podemos observar que nos dramas clássicos dos gregos, o ator usava uma máscara que lhe cobria o rosto. O comportamento amoroso dos crentes não deve ser como quem toma parte em um papel teatral, usando uma máscara, mas deve ser uma expressão autêntica de boa vontade, ou seja, amar de verdade. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Uma combinação linguística incomum do amor fraternal com o amor do afeto natural. A igreja, meu irmão, é uma família. Você faz parte da minha família, eu faço parte da tua família, meu irmão. Por mais que hajam distâncias entre nós e algumas igrejas, no Nordeste, no Goiás e tantas outras, meu irmão, essa distância em nada influencia, porque nós somos uma família. Nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos amar uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Meu irmão, não deve haver hesitação ou preguiça na vida cristã. O crente deve ser fervoroso, vivendo em Cristo com entusiasmo e energia. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverem na oração. Ou seja, meu irmão, nós temos que ser esperançosos. Temos que ter paciência em meio à tribulação, sabendo que Deus de alguma forma está trabalhando. Temos que ser perseverantes na oração. Nós temos também que, versículo 13, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Meu irmão, a hospitalidade para com os crentes visitantes era um aspecto importante da vida cristã primitiva. E do mesmo modo, nós, como Igreja do Senhor, temos que ser hospitaleiros, temos que receber bem os nossos visitantes, fazer com que eles sintam-se bem no nosso meio, para que assim o Evangelho de Cristo seja anunciado e eles sejam salvos. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Ou seja, aqui nós observamos um ensino de Cristo. Um ensino de Cristo. Versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A unidade genuína do corpo de Cristo é evidente especialmente na simpatia entre seus membros. Quer seja em momentos de grande alegria ou de profunda tristeza, meu irmão, nós temos que estar juntos. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos à humildade, não sejais sábios em vós mesmos. A linguagem usada por Paulo dá a ideia de que os crentes compartilhavam dos mesmos pensamentos uns com os outros. Uma outra indicação do papel estratégico da mente na santificação. Uma das manifestações disso será a ausência de presunção, de orgulho nas posições seculares. Os crentes deveriam distinguir-se por sua prontidão em se associarem com o que é humilde. Ou seja, meu irmão, mesmo que nós alcancemos lugares altos, nós temos que nos lembrar que quem nos colocou naquele lugar alto foi o Senhor. Deus, ele quer abençoar o seu povo. Deus, ele quer nos colocar, sim, em lugares altos. Todavia, nós não podemos nos esquecer da humildade e de quem nos colocou ali, que foi o Senhor. Versículo 18, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. O crente é um pacificador por obrigação e por ideal de vida. Nem sempre a harmonia é possível, visto que, às vezes, a verdade pode parecer até que divide, ao invés de unir. Só que, meu irmão, nós temos que nos esforçar para manter a paz em todas as coisas. Todas as coisas.
E nós observamos do versículo 19 ao versículo 21 que Paulo nos mostra que o cristão deve libertar-se do desejo de acertar as contas com outras pessoas. Tal libertação do instinto da vingança é possível porque o crente sabe que Deus corrigirá todos os erros em seu julgamento perfeito. As Escrituras nos exortam a mostrar graça para com o próximo, enquanto Deus permanece paciente com os malfeitores. Porque deste modo, versículo 20, tu amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Isso pode conduzir à conversão aos que nos fizeram mal, ou pelo menos a um senso de vergonha tal que eles modifiquem o seu comportamento. Meu irmão, que eu e você possamos seguir firmes no nosso chamado. Deus nos chamou para propagar o Evangelho, todavia em unidade e com virtudes que Ele pede de mim e de você, e que assim nós possamos viver. Meu irmão, é uma honra estar com você. A paz do Senhor e até a próxima lição, para juntos estudarmos mais um pouco da palavra do Senhor. A paz do Senhor, até mais.